Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e eu queria muito, mas muito mesmo, um PS5 retrocompatível com o Play 3. Eu sou o Luiz Kuntz. Se o PS5 não tiver retrocompatibilidade com o Polystation, eu nem quero. Você sabe que quando eu vi aqui a sua entrada, eu falei, nada vai ser mais bacana do que isso que você escreveu, então não tenho como competir. E eu realmente quero um Polystation retrocompatível também. Bom, galera, o episódio de hoje, como vocês já devem ter percebido, é muito especial e é um pedido, inclusive, dos nossos ouvintes, né? Eu me refiro à questão da retrocompatibilidade, em especial, evidentemente, na plataforma da Sony, mas também dos concorrentes. Então sobe o som, que o tema de hoje do Jogo Raro é retrocompatibilidade. Olha só, pessoal, antes de começar o nosso programa, eu queria mais uma vez deixar os nossos agradecimentos a toda a base de novos ouvintes que a gente vem conquistando nos últimos tempos. Dizer que esse programa, ele só é possível e ele tem uma razão especial de ser, que era da gente se divertir falando daquilo que a gente ama, que é colecionar jogos e falar sobre jogos. E é muito satisfatório, é muito gratificante a gente perceber que tem uma galera muito grande que compartilha e que divide o mesmo amor que a gente tem pelos games. Então a gente tá muito feliz. Então não deixe, sempre que você curtir alguma coisa ou quiser, evidentemente, fazer alguma crítica construtiva pra gente, não deixa de se conectar com a gente por meio das nossas redes, pelo Instagram, pelo o nosso canal no YouTube também. Sabe que temos um canal no YouTube, enfim, só procurar Jogo Raro lá no YouTube, lá você vai ter as versões, digamos, em áudio, né, com uma imagenzinha ali do nosso podcast. Lá também você vai ter, eventualmente, alguns vídeos especiais que eu e o Luiz vamos produzir de tempos em tempos. Enfim, ali também é uma forma da gente seguir conectado com vocês. Então, muito obrigado por essa conexão que a gente vem construindo ao longo do tempo. Queria deixar também alguns agradecimentos especiais. Primeiro, a toda a rede de amigos que a gente vem construindo nesses últimos tempos. Eu vou citar alguns colegas aqui, mas não, se você, meu querido ouvinte, que também de alguma forma contribui com o nosso programa, não se sinta desprestigiado. É que tem muita gente de fato nos ajudando a divulgar os nossos conteúdos. Então, por favor, não deixe de se conectar pra gente poder estar sempre fazendo essas menções. Mas eu queria fazer uma menção especial aos nossos amigos que têm canais de venda de jogos online, as lives, ao nosso querido amigo Wellington Taliati, que tá sempre falando da gente. É impressionante a live dele. Aliás, o Taliati é um cara absolutamente generoso, né? Então ele tá sempre dando espaço pra todo mundo nos canais que ele tem lá na Player 2. E o Taliati é, em especial, uma figura que olha pros itens mais raros. Ele tem uma conexão muito forte com o nosso programa, justamente por ter um carinho grande pelos itens, digamos, não mainstream, né? Dos jogos. Então um grande abraço ao Taliati, ao Bill, Jefinho, todo o pessoal da Player 2. Ao Felipe da JetForce, que também volta e meia divulga, o pessoal lá da JetForce, também é uma outra loja muito bacana aqui no litoral de São Paulo, que também sempre coloca a gente, até não sei se você sabe, Luiz, eles têm lá no Twitch um esqueminha que você coloca uma palavra-chave, então exclamação, o nome de alguma coisa, e aí o botzinho faz alguma coisa, né? Eu não sei se você sabe, mas nós temos um exclamação jogo raro já lá no JetForce. Que massa. E aí, se você der exclamação jogo raro na live dos meninos lá, aparece uma propaganda nossa, o melhor podcast de colecionismo do Brasil. Enfim, os caras são muito, muito queridos lá e estão sempre divulgando o nosso podcast, são fãs do programa. Enfim, queria dizer para todo mundo que acompanha, que curte, que tá de alguma forma defendendo o nosso podcast, né, divulgando pros amigos, ouvindo, maratonando, que a gente agradece demais, de verdade o carinho de vocês. E a gente não imaginou que em tão pouco tempo as coisas iam tomar uma proporção tão grande, né? A gente até recentemente teve a notícia de que a gente ficou durante algum tempo como um dos podcasts dentro da categoria lazer e games. Games é uma subcategoria de lazer dentro da Apple Podcast. A gente ficou entre os 20 podcasts mais ouvidos do Brasil. E tem uma galera que tá muito tempo nessa história, podcasts muito grandes, né? Que produzem um conteúdo muito bacana há muitos anos, que a gente já é de alguma forma ouvinte e tá nessa lista, né? Nesse top 20 aí. Pra gente é motivo de muito orgulho e de muita alegria. Então, obrigado, galera, por
por ouvir, por indicar, por curtir, por deixar os seus comentários. Isso ajuda demais no nosso trabalho aqui. No final do dia é essa moeda que a gente acaba de alguma forma recebendo, né? Que é o feedback de vocês. Outra coisa que eu queria dizer é que a gente tem um canal de voz /texto, que é uma forma da gente também, de alguma forma, estar juntos. E o nosso canal de voz /texto, que na verdade é um canal do WhatsApp, é uma conta do WhatsApp, né? Você pode mandar pra gente, seja um áudio pra gente tocar aqui, ou mesmo uma mensagem. O telefone pra você anotar e mandar essa mensagem é o 1999-765-6300, 1999-765-6300. E lá você consegue deixar o seu recado. Pode fazer como fez, por exemplo, o Renato Martins, que é um ouvinte nosso, brasileiro, que mora, olha só, Luiz, no Japão. Que legal. O cara mora no Japão, rapaz. E ele mandou uma mensagem pra gente o seguinte: fala galera do Jogo Raro, beleza? Comecei a acompanhar vocês agora depois da indicação do Souji do canal RetroQuest e foi direto ouvir o Made in Japan, que a gente gravou com o nosso também colega e amigo aí, o Davi da PS3 Hunter. Pô, eu tô morando no Japão há 4 anos e comecei minha coleção por aqui. Grande abraço e parabéns pelo trabalho no podcast. Obrigado, Renato, cara. Obrigado mesmo pelo contato, pelo carinho. É muito legal saber que a gente tá chegando tão longe, porra, do outro lado aí do planeta. Tem gente ouvindo a gente, então isso é muito legal. Samuel, se você me permite, tem um chavão seu que eu sempre quis dizer, mas nunca tive oportunidade. Para tudo, Samuel! Para tudo, porque tem um depoimento do ouvinte Joás, que nós recebemos por escrito, que é muito bacana e gostaríamos de compartilhar com todos os nossos ouvintes. Lá vai. Abre aspas. Boa noite, Samuel e Luiz. Meu nome é Joás, tenho 31 anos e queria parabenizar vocês pelo trabalho excelente e de qualidade apresentado no podcast Jogo Raro. Conheci o podcast pela indicação do Souji, do canal RetroQuest, o qual sou seguidor e fã, pois também tem um trabalho fenomenal. Eu sou um colecionador novato. Na verdade, comecei a me interessar por colecionismo quando conheci o canal do Souji, que é o culpado. Porém, infelizmente, foi em 2020. Para finalizar esse depoimento imenso, quero saber de vocês como foi nos episódios 11 e 12. Quais as fontes que vocês utilizam para pesquisa, maior compreensão, aprendizado sobre as versões e lançamentos dos jogos em geral, que contribuem para a raridade, compartilhem conosco. Por fim, quero dizer que a maneira com que vocês se comunicam é sensacional. Ao assistir apenas alguns dos episódios, já parecia que eu estava escutando ou tendo um papo com um amigo que há muito tempo não via. Parabéns e sucesso. Fecha aspas. Pois é, meu amigo Joás. O que eu tenho para te dizer é que receber essas mensagens é algo que aquece o meu coração e o coração de Samuel. É algo muito gostoso ter esse feedback do ouvinte e saber que de alguma forma a gente está atingindo vocês com informações de qualidade e ao mesmo tempo divertindo, né? Porque faz sentido para a gente que seja algo gostoso e algo divertido. Se no meio disso a gente consegue jogar algumas informações de qualidade, aí melhor ainda. Mas o que eu tenho para te dizer, Joel, das tuas dúvidas, é que siga lendo. Siga lendo conteúdos que você sabe que são de qualidade. Pode assistir outros podcasts também, a gente deixa, né, Samuel? E tente se informar com sites já bastante utilizados, que podem te proporcionar aí mais conhecimento, e em cima desse conhecimento é que você também vai começar a basear e dar seus próprios palpites de como que vai ser o colecionismo daqui para frente. A gente costuma brincar, né, Samuel, que nós fazemos os nossos exercícios de futurologia com base, na verdade, em toda a carga que a gente tem dos anos anteriores, né? Então, não somos colecionadores novatos, então a gente tem já esse feeling de como é que o ramo do colecionismo funciona, e em cima disso a gente tem o conhecimento necessário para poder aí dar algumas dicas do que vale a pena comprar, do que não vale, do que está em alta, do que não está, do que a gente pode procurar, que é um bom momento para procurar tudo que faz parte do colecionismo. Então, você é novato, mas deixa dar uns aninhos, você vai ser veterano. Aí você vai saber do que a gente está falando e também vai poder fazer o seu exercício de futurologia em cima daquilo que você considerará lá para frente raro e jogos bacanas para ter na coleção.
Boa, Luiz. Adorei, cara. Vai roubar aqui o meu lugar de host, de certa forma, aqui do nosso programa. Muito bom. E, aliás, Joás, muito obrigado, cara, mais uma vez pela tua participação. A gente ficou muito feliz, como o Luiz bem colocou aqui. Foi uma alegria receber tua mensagem. E eu queria, com base na mensagem do Joás, convidar você que tá me ouvindo aí do outro lado, meu amigo, minha amiga, ouvinte aqui do nosso podcast, como o Luiz bem colocou. A gente fica muito feliz em ter esses feedbacks, porque a gente consegue perceber, de certa forma, que existe uma pessoinha por trás aí desse celular, por trás aí desse fone de ouvido, que tá acompanhando o nosso trabalho e torna tudo isso mais, digamos, prazeroso, porque de fato vira uma troca, vira, como a gente sempre coloca aqui, um ambiente multiplayer. E o jogo raro é isso, ele precisa dessa colaboração para ele fazer sentido. Senão fica um papo de amigo aqui, que não é numa mesa de bar, mas um bar virtual. Mas quanto mais pessoas tiver nessa conversa, melhor pra gente. E por fim, a gente tem um recado da Aurelo. Para quem não sabe, a Aurelo é uma plataforma muito legal, inclusive, que é uma plataforma de podcast, né? Você pode ouvir os nossos conteúdos pela Aurelo. A Aurelo foi desenvolvida por uma startup brasileira e lá é uma forma bacana de você, de alguma forma, nos ajudar com o podcast aqui. Como você pode fazer isso? Toda vez que você ouvir um podcast pela a plataforma da Aurelo, a gente recebe centavinhos. E esses centavinhos, evidentemente, vão nos ajudar a custear parte aqui dos nossos custos com a produção do podcast. Então é uma forma de você, de algum jeito, contribuir com a gente, né, ouvindo o nosso programa. Você não tem um custo nenhum adicional, porque você vai ouvir diretamente pelo programa deles. E a gente consegue ter métricas e quanto mais gente ouve o nosso conteúdo, melhor pra gente. E lá também existe uma plataforma meio de crowdfunding, onde você pode doar qualquer quantidade e essa grana acaba ajudando a gente aqui a custear os nossos custos de produção, efetivamente de produção do podcast. Então, eu queria convidá-los a conhecer o Aurelo, que pode ser uma alternativa e você indiretamente nos ajuda. E agora vamos pro programa, Gui! Então, depois desse monte de recado, meu Deus do céu, vamos começar aqui pro nosso programa de hoje, que é, como eu mencionei no início aqui do nosso programa, um programa em especial para falar de retrocompatibilidade. Eu queria começar esse papo, na verdade, com a pergunta talvez mais polêmica que a gente tem aqui, Luiz, que é justamente, que acho que é a dúvida de que todo mundo que quando fala de retrocompatibilidade, fala do console retrocompatível, né? Versus a emulação, né? E outra coisa, se emulação de fato tem diferença pontual na experiência de jogar, enfim, como é que você percebe esses dois cenários? A emulação propriamente dita, seja ela via software, ou mesmo os Arduinos da vida aí, né? Ou a retrocompatibilidade proprietária, digamos assim, aquela dos próprios consoles das gerações posteriores que enxergam as gerações antigas. Como é que você percebe esse imbróglio todo aí para poder jogar os nossos joguinhos antigos? Pois é, Samuel, eu acho isso muito interessante e ao mesmo tempo até um pouco difícil de lidar na minha cabeça. Porque a gente está no século XXI, em especial agora em 2021, a gente tem tanta opção que a gente às vezes não sabe para onde a gente vai. Nós temos como tu mencionaste, os próprios Arduinos. Hoje existe uma gama. O pessoal não compra aqui muito no Brasil, mas lá fora o pessoal compra muito. Uma gama de portáteis que tem esses chips, esses SoC, né, System on Chip, que são verdadeiros celulares, assim, né, às vezes até com chips bons de celulares, onde consegue uma experiência até conseguindo emular PlayStation 2, o que é algo magnífico, né, para esses... É verdade. É uma maravilha tecnológica. Mas eu lembro ali no final dos anos 90... que eu queria jogar Pokémon, eu ouvi falar que Pokémon existia, só que eu não tinha o Game Boy, eu não tinha nenhum portátil. E aí eu não lembro que PC que eu era, nem o sistema operacional, talvez, sei lá, o Windows 98. Era antes do Windows XP, eu acho. E aí no Windows 98, de alguma forma eu consegui emular e jogar aquele joguinho do Game Boy, que é o primeiro Pokémon, o Pokémon Red e o Pokémon Blue. E foi uma experiência magnífica para mim. Cara, como é que pode? Só existe no Game Boy, mas eu tô conseguindo jogar aqui no Windows. E eu achei isso magnífico. Mas ao longo do tempo, Samuel, fui percebendo que nem sempre é tão fácil. E nem sempre é tão
prático para você usar a emulação. E eu dou como exemplo um jogo de PlayStation 2 que eu joguei no PlayStation 2, que é o Final Fantasy XII, mas depois teve uma versão japonesa que ela melhorou bastante coisa. E aí saiu um patch na língua inglesa. Então olha só o que eu precisei fazer para conseguir jogar. Eu fui atrás do emulador, fui atrás do patch, eu tive que arranjar um programa na internet para fundir o patch dentro da ROM do jogo, e aí uma vez no emulador, eu me deparei com uma gama de plugins e de configurações que, sem brincadeira, Samuel, eu devo ter passado umas 3 horas para fazer o jogo ficar minimamente jogável da maneira que eu poderia ter uma experiência bacana. E eu acho que essas 3 horas são 3 horas que eu poderia efetivamente estar jogando, né, o game se eu tivesse isso no console. Então eu vejo a emulação no PC como algo magnífico. Às vezes tu consegue até, hoje, resoluções 8K em diversos emuladores. Então tem essa parte que é assim, fascinante. Mas tem a parte também da praticidade, que, é muito mais fácil eu ligar um console que em 3 segundos ele dá o boot e eu tô jogando, entendeu? É verdade, tem esses dilemas, né, que a gente consegue ter algumas features, assim, você falou do 8K, achei bizarro, pois é verdade isso, nessa proposta de valor. Imagina você jogar num Nintendinho em 8K, quer dizer, tipo, vai ser um quadrado em alta resolução. Não vai ter pixel, né, vai ser esquisito. Exato, mas enfim, eu entendo a proposta de valor, mas é que tem uma galera que é mais purista, né, tem gente que se preocupa só com a experiência de jogar, de curtir ali aquele momento. Eu pego pelo MSX, né, que a minha história com os games começa diferente, eu começo dos computadores, depois eu vou pros consoles, né, e eu tive MSX durante muito tempo, adoro a plataforma, acho que até um dia era legal a gente falar um pouquinho sobre MSX aqui, porque tem uma cena muito ativa ainda do MSX e tem títulos incríveis, né, que saíram pra MSX, Metal Gear, Castlevania, enfim, tem muita coisa antiga, muito bacana, os shmups, né, os shoot'em ups, que são muito famosos no MSX, enfim, acho que vale a dica pra gente pensar mais pra frente num programa. Mas enfim, o MSX, eu tenho o meu de origem, né, o Hot Beat, depois eu comprei um JVC japonês, que eu tenho também, e depois eu comprei um 2.0. Mas o MSX tem um agravante, que não é dele exclusivamente, mas é uma questão importante, muito presente na questão da cena retro, é que esses hardwares todos são hardwares de 30 anos, às vezes até mais tempo, e eles invariavelmente vão dar problema, né? É o efeito tempo, né? E os consoles, sobretudo das grandes famílias, né? Pensando em Nintendo, mesmo de outros fabricantes, tem uma base instalada muito grande, então é muito fácil você conseguir comprar peças sobressalentes, fazer ali uma cirurgia, digamos assim. O MSX não dá. É mais difícil de você conseguir. O MSX tem um problema clássico que é algumas teclas começam a falhar, a membrana do teclado começa a falhar, então você começa a não conseguir usar o teclado, e é um problema. Então, neste caso, o emulador ajuda muito. Porque realmente é um dilema você conseguir ter uma experiência boa para jogar MSX, digamos, no ambiente original, por mais saudosista que eu possa ser ali. Não é nem uma questão de facilidade, às vezes é uma questão de necessidade, só tem dessa forma. Salvo você ter muita grana e muito contato para poder ficar fazendo manutenção de equipamento, né? Acaba sendo uma questão de preservação, né? Exato. Acaba sendo uma questão de preservação. Né? Mas eu queria entrar agora num tema que eu acho que é fundamental quando a gente pensa em retrocompatibilidade. Aliás, tem um dilema muito grande, tá se falando bastante sobre isso cada vez mais, né? Os Game Pass da vida estão gerando essa discussão importante sobre o fim, em tese, da mídia física, que tem ali, digamos, uma desculpa, entre aspas, interessante, que a mídia física ela tem, por razões óbvias, uma vida útil, né? E o meio digital vai estender essa vida útil, mas existe um olhar muito mercadológico, que a gente não pode esquecer aqui, que é o que move, por essência, o mundo, que é a grana. E a retrocompatibilidade, ela tem uma premissa que a gente precisa pensar sempre, né? Porque mesmo do ponto de vista dos grandes fabricantes, talvez ela não seja o melhor dos negócios, né? Como é que você percebe a questão da lucratividade em relação à retrocompatibilidade? Pois é, Samuel, eu acho que as grandes
elas não deveriam ter medo de colocar o seu conteúdo passado e deixar ele disponível pra gente. Eu acho que tem meios de eles fazerem isso lucrar. Tem uma coisa que eu não gostei na PSN, que na época do PlayStation 3 e início da era do PlayStation 4, tu conseguia, por exemplo, sem abrir o PlayStation 3, tu conseguia pelo navegador, pela internet, comprar jogos de PlayStation 3 e PlayStation 4, né, na PSN. Tu vê, ao invés de facilitar esse acesso às compras, eles pioraram, assim, eu já não consigo comprar nenhum título digital de PlayStation 3 usando o navegador no computador. Eu preciso necessariamente entrar na PSN, né, no aplicativo da PSN dentro do console do PlayStation 3. Então isso não, na minha opinião, não faz sentido. E se eles facilitassem, se eles integrassem, por exemplo, beleza, vamos fazer uma loja integrada da PSN, né, dando esse exemplo só em relação à Sony, onde você facilmente encontra títulos de PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3 e alguns do PlayStation 2 e PlayStation 1, digamos assim, os mais clássicos. Uhum. Pô, eu acho que se eles fazem uma campanhazinha assim, de todo mês tem uma promoção legal, o mês de janeiro é o mês das promoções do PS5, e aí eles dão uma mudada, né, chega fevereiro, vamos pro PlayStation 4, março vai ser o mês do PlayStation 3. Eu acho que com esse marketing a galera acaba tendo vontade, né? Uhum. É fato que para eles não dá dinheiro nenhum a retrocompatibilidade de itens físicos, porque eles não disponibilizam mais a venda, né? Então, eles não estão preocupados né, com o colecionador de PlayStation 3 que vai pegar a mídia de PlayStation 3 e vai colocar no PlayStation 5 e quer que rode no PlayStation 5. Isso, de fato, gera R$0 e $0, né, para essas grandes empresas. Mas eu acho que a retrocompatibilidade, sob o ponto de vista digital, para mim faz sentido, e eu acho que poderia fazer sentido no sentido de lucratividade para eles. Eles podiam pensar em alguma coisa do tipo, sei lá, uma espécie de um upgrade da PSN Retro, alguma coisa assim, que ela seria você pagaria ali uma assinatura, um valorzinho adicional na sua PSN, e ela via software ali, talvez, ela permitisse que você jogasse os meios físicos, assim, sabe? É uma forma de você tentar monetizar isso. Ele faz a validação via web de que ele é uma mídia original e disponibilizar, sabe? Uma forma de você... Como um pouco daquela discussão lá atrás que tinha na live, né, na Xbox. Tipo, o PSN não paga pra você não cobra pra jogar online e a Xbox cobra, né? Então, por que você tem que pagar um valor? Não, então, é a mesma discussão. Se você quiser jogar um jogo retro, você paga. Mesmo que seja uma mídia física, pensando na plataforma PlayStation, né? Claro que se ela fizesse isso, seria uma forma de monetizar, mas claro que o concorrente, né, a Xbox, ia destruí-la. Quiser que você não paga nada, né? Porque se você quiser jogar Xbox clássico aqui, eu te libero e é isso, né? O que importa pra mim é o legado. Por outro lado, a Microsoft tem toda essa estratégia dela de Game Pass, ou seja, não se importe com mídias físicas, né? Que é o dilema que tá todo mundo discutindo agora. O que eu quero é que você compre as mídias digitais, porque com base nisso eu consigo vendendo sempre. E esse mercado de segunda mão, que é muito forte, no Brasil também, mas nos Estados Unidos é um negócio monstruoso com as GameStops da vida, né? É um mercado muito ativo. Ele deixa de existir da noite pro dia. Se você, em algum momento, fala, não, agora os consoles são só digitais, eu não tenho mais nenhuma entrada pra mídia física. Enfim, é um dilema. A gente com certeza vai ver cenas desse próximo capítulo aí. O lado, entre aspas, bom, que me parece, é que a gente teve um boom de retrocolecionadores muito grande nesses últimos 2 anos em razão, sobretudo, da pandemia, né? A gente tem um volume de gente enorme entrando nesse mercado, colecionando. Esse revival de nostalgia aí é uma coisa recorrente. É um ciclo, daqui a alguns anos vai ter galera... a gente vai estar velhinho, vai ter galera nostálgica com PlayStation 5, né? Isso vai acontecer, espero que a gente tenha saúde pra ver essas ondas aí. E o fato é que isso não é cíclico, não tende a não acabar. Então, olhar para isso de uma maneira inteligente e enxergar que não dá para lutar contra esses movimentos, como é que pode ser um caminho que traga um outro norte pra gente no futuro. Mas enfim, aí é um achismo meu aqui, muito mais uma torcida do que uma, né, qualquer outra coisa. É importante deixar bem claro pro nosso ouvinte, caso não saiba, né, que a retrocompatibilidade em todos os modelos do PlayStation 3, desde o Fat até o Slim, depois o Super Slim, existe para PlayStation 1. Porém, tem um detalhe, né, Samuel? Não sei se tu lembras, que se eu pegar aqui o meu PlayStation 3 brasileiro Super Slim
e colocar um disco de PlayStation 1 japonês, não vai rodar. Ele tem o tal do Region Lock para os discos de PlayStation 1, que não acontece para os discos japoneses de PlayStation 3, por exemplo, né? Que daí roda tranquilamente. Pô, mas tipo, me explica isso, Sony, né? Por quê? Não faz nenhum sentido, mas nenhum sentido. Se na plataforma, digamos, na plataforma base, que é o jogar jogos de PlayStation 3, eu não tenho um bloqueio por região, ou seja, eu consigo rodar jogos europeus, asiáticos, dentro do console nativamente, porque na retrocompatibilidade, né, de PS1, ele vai dar esse problema, né? Por quê? Ai, meu Deus, essas coisas que a gente não entende da Sony, né? Parece aquela coisa ali do início do DVD, quando daí vinha aquele tio e te presenteava com um DVD europeu, aí tu botava ali no tocador de DVD e não ia, porque também tinha trava de região para DVDs. Pois então é um negócio muito século XX indo pro século XXI. Chega, né, Sony? Chega disso. Tem essa questão da trava que, de fato, pouca gente sabe que roda-se PlayStation 1 em PlayStation 3 e acho que talvez muito menos gente ainda sabe da trava de região de PS1 e PS3, como você acabou mencionando agora. Mas como é que funciona a compatibilidade, digamos, nativa do PS3 para jogos de PlayStation 2? Aí a gente tá no cerne da questão, eu acho que é a questão mais empolgante para todo mundo. Por mais que o PlayStation 1 ele fez muito sucesso, o PlayStation 2 fez mais ainda, e tem uma quantidade enorme de títulos, assim. Eu não lembro a quantidade de títulos do PlayStation 1, mas se eu não me engano, chegava a dobrar em quantidade, né? O PlayStation 2 tem mais que o dobro da biblioteca do PlayStation 1. Uhum. Então é muito interessante a gente ter essa possibilidade de jogar no PlayStation 3 por algumas razões óbvias. E eu acho que uma mais legal é quando a gente aposentou as nossas TVs CRTs de tubo e passou a comprar, né, as nossas TVs HDs atuais. Sim. Onde daí faz todo sentido a gente jogar um jogo de PlayStation 2 usando um cabo HDMI. A Sony nos deu de lambuja, né, na primeira versão. De lambuja não, né, Samuel? Porque o PlayStation 3 começou custando $600. Pois é, pouca gente lembra disso também. Uma vez recentemente eu vi um vídeo de lançamento. Cara, é um absurdo, né? Também, se fosse trazer isso pra dinheiro de hoje, é inconcebível, né? $600 um videogame, né? É muito caro. Fora da casinha, mais do que o PlayStation 5 custa hoje, né? Mas então, né, Samuel, esses primeiros modelos, né, ele tem um apelido, né, para aquela era do colecionismo, que é os modelos Secha e Seche, que é aquele número, aquela tarjeta serial que fica atrás do console, onde você consegue ver o número de série. Então, primeiramente os Sechas, são os que possuem a retrocompatibilidade por hardware. Isso. Então, existe o hardware do PlayStation 2 ali colado na placa-mãe do PlayStation 3. E é muito interessante, Samuel, pelo menos eu acho muito interessante, porque você roda normalmente os discos de PlayStation 2 e consegue até aplicar uns filtros bacanas, né, para dar uma suavização dos gráficos, né, o próprio uso do cabo HDMI já deixa a imagem mais bonita. E eu não costumo fazer isso, mas tem gente que gosta quando o jogo do PlayStation 2 era formato 4.3, tem gente que gosta de alargar, de esticar para ocupar a TV inteira. Então, quer essa opção? Tem também, né? Então, eu acho que fez muito sentido ali no início da 7ª geração, porque era quando a galera estava começando a comprar as TVs HD. E depois surgiu, então, talvez até para começar a cortar custos, eles vieram com um PlayStation 3, onde a retrocompatibilidade ela era parcial ou por software. E aí foi a partir do momento onde era um híbrido ali ele rodava, né? Tinha alguns equipamentos ali, algumas coisas na placa-mãe que faziam rodar o PlayStation 2, mas também entrava aí uma emulação junto. Que eu vi esses dias um vídeo muito, muito, muito interessante, assim, muito aprofundado de um canal no YouTube chamado My Life in Gaming. Eu vi esse vídeo. Eles são expert em falar dos cabos para você usar para ter a melhor qualidade, né? E aquele vídeo falava só de PlayStation 2, e eles não deram o veredito
100% de qual dos dois é melhor, a retrocompatibilidade total por hardware ou por software. E eu concordei com eles porque eles tocaram num ponto crucial. A retrocompatibilidade por hardware desses primeiros PlayStation 3 Fat são exatamente aqueles PlayStation 3 que dão muito problema. Sim. E que morrem do nada. E aí eles falam, você quer ir para uma retrocompatibilidade um pouco mais segura? Então vá para aquela retrocompatibilidade parcial dos modelos SASH, onde aí o PlayStation 3 fica vivo por mais tempo. E além dessas questões que você mencionou, também tem umas questões pontuais no hardware, né? Que são as 4 USBs, né? Que ele tem nessa versão. E ele também tem aquela entradinha para cartão de memória, né? SD, enfim, que você tem... E ele é um PlayStation lindo, né? Se você olhar bem, é pesado, risca só de olhar, mas ele é como, assim, visualmente falando, eu acho ele bonito. Você tem alguns desses? Eu tenho o SASH, né? Que é o por software. Eu já tive o SASH, onde tinha na caixa o Metal Gear Solid 4. É japonês, né? Não, aquele era um americano ainda. Era um americano. É bem interessante. Isso eu acabei vendendo depois, mas eu me mantenho atualmente com aquele da primeira geração, o SASH da retrocompatibilidade por hardware. E tá vivo? Tenho, inclusive. Tá vivo? Tá vivo e inclusive na caixa ainda. Mas talvez esteja vivo porque eu também não jogo muito, porque senão eu já estaria morto também. Você visita eles em ocasiões especiais. Você joga uma vez por ano no Natal. Tipo isso. Boa. Que é só pra ter certeza que ele ainda vive, né? Exatamente. Ele literalmente respira por aparelhos. Mas eu sei como é que é. Eu tenho o SASH e eu jogo bastante nele. Eu deixo ele no quarto e eu jogo ele com alguma frequência. Pelo menos umas 2, 3 vezes por semana eu brinco com ele. Tem aquele probleminha da ventoinha. Acho que a maioria dos FATs tem isso, né? Eles aquecem muito rápido. E aí eles ficam ligando a ventoinha lá. Mas é um videogame... É mágico essa coisa, né? De você colocar uma mídia ali, PS2, ele reconhecer na hora e já pedir pra você criar o memory card ali e tal. Eu acho bem bacana mesmo. Eu vi um outro vídeo, Luiz, aliás... até pra esse nosso papo aqui, eu dei uma pesquisada boa, conversei com alguns amigos, vi alguns vídeos de comparação entre os dois modelos. E na imensa maioria das vezes, claro, dos canais que você percebe que o cara fez uma pesquisa mais aprofundada, que o cara dedicou um pouco mais de tempo e sabe do que tá falando, a imensa maioria dos reviews que eu assisti ou não tem um veredito efetivo, não tem ali uma conclusão efetiva, ou parte deles optam pelo SASH, né, por software, justamente pela questão, como você bem colocou aí, da engenharia do hardware, que acaba tornando a primeira versão uma versão mais difícil de se manter em razão das complicações mesmo, né, da placa, que acabam por, invariavelmente, morrerem da noite pro dia, né? Eles têm lá os seus problemas e tal, é muito difícil é muito raro você ter um videogame que tá impecável, funcionando, redondinho, dessa primeira, digamos, leva. Mas eu acho que não há um veredito final, assim, eu acho que essa questão software versus hardware, especificamente, quando é nativa no console, ela é um pouco mais relativizada, né? Não é tão polêmica, assim, as pessoas gostam por si só. Não, se já tá com hardware, é quase que uma licença poética. Se é software, mas é no hardware, tá tudo bem, eu aceito, né? Dentro do console eu aceito, não tem nenhum problema nesse caso, né? E a gente tem a possibilidade também, né, Samuel, de partir para emulação, né? Se a gente não tem essa possibilidade de adquirir aí o modelo SASH ou o modelo SASH, a gente tem o nosso modelo Slim, nosso modelo Super Slim, e veja só, Samuel, como a cena da emulação, ela mudou, e do custom firmware também mudou. É verdade. Porque a gente tinha primeiro uma opção super cara, onde você tinha que abrir o console e aí realmente colocar um chip ali dentro, mais ou menos como eram os mod chips do PlayStation 2, para daí você ter a possibilidade então de rodar, né, softwares não licenciados ou não oficiais, né? Mas aí, com muito custo, eu acho que com muito trabalho, o pessoal dessa cena na internet conseguiu evoluir e, se eu não me engano, desde 2018 é possível a gente fazer o desbloqueio somente por software. Sim. E as opções abrem bastante, tá, Samuel? Eu tenho, né, o meu SASH, mas eu estou muito contente em jogar PlayStation 2 por emulação,
no meu PlayStation Slim, PlayStation 3 Slim. E funciona muito bem. Eu acho que a questão, quando a gente pensa sem as modificações, né? Sem as modificações, enfim, as questões todas que hoje são possíveis de serem feitas, enfim, é quando a gente pensa em retrocompatibilidade especificamente, onde você compara mídia física em hardware com retrocompatibilidade, se é que a gente pode chamar disso, quando você você baixa uma mídia digital, né? Você compra, digamos, uma mídia digital numa PSN da vida, que hoje é uma dificuldade enorme, como a gente bem colocou, né? Não dá mais pra você comprar online no PC, enfim, tem um monte de barreiras para isso. Acho que o maior problema, entre aspas, de novo, dentro desse cenário, né, digamos, oficial, que você não tem, muitas vezes, títulos, né, que você teria na mídia física por razões óbvias, né? Eles existem, você tem títulos que não foram eventualmente lançados no digital, e aí dentro desse contexto oficial, claro que é muito mais difícil. Então por isso que o hardware funciona. Agora, claro que se você tem a oportunidade de fazer o desbloqueio e tudo mais, e aí você consegue baixar, enfim, é uma forma de jogar. Eu já tive PlayStation desbloqueado, mas como eu sou tão fã do meio físico, você sabe que eu fiquei muito pouco tempo. Eu gosto muito dessa coisa do homebrew, né? Até da cena lá atrás que a gente tinha pros iPhones, né? Você podia fazer como é que chamava isso? Chamava os... Tinha um nome, né? Não tô lembrando. Era uma música do AC/DC, era o Jailbreak. Isso, Jailbreak. E aí você fazia o jailbreak, e eu lembro que pra mim era sensacional, porque eu conseguia fazer o jailbreak, porque antes eu sempre tive produto Apple, e o iPhone não dava pra fazer o tethering, né, que é o popular compartilhar o teu Wi-Fi com outros dispositivos. Então você pega o Wi-Fi do 4G, digamos assim, o Wi-Fi do 4G não, você coloca o seu 4G no módulo Wi-Fi aí, e outros devices conseguem consumir aquele conteúdo. E isso muito no começo da cena do celular, do jailbreak de celular, era uma feature pra mim que eu achava mágica, né? Porque eu lembro que eu morava num lugar que não tinha como ter internet. Não tinha internet por cabo, né? Uhum. E aí a única forma que eu fiquei um ano dessa forma, fazendo o tethering do meu celular a minha internet de casa era meu celular, então a gente compartilhava, enfim. Que legal. E salvou a minha vida muito tempo, assim, inclusive pra jogar online, jogava um celularzinho lá, velho de guerra, segurava a onda, mas só porque naquele momento a gente não tinha o recurso hoje de compartilhamento de Wi-Fi, né, de compartilhar a tua rede. Na época só era possível via jailbreak, então por isso que a gente fazia. Então, claro, a cena homebrew sempre traz essas features, essas coisas todas que são bem bacanas, e esse é o lado positivo, digamos assim, da coisa, né. E até muito interessante quando a gente fala especificamente de PlayStation 3, que assim, não, tem uma regra que não é exatamente matemática, mas o pessoal costuma falar na internet que é assim, para você conseguir emular um console no PC, você precisa, no mínimo, de um PC 10 vezes mais poderoso do que o hardware daquele console. E quando a gente fala de PlayStation 3, Samuel, são poucos PCs que hoje têm o poder de fogo 10 vezes maior do que o poder de fogo do console PlayStation 3. Então ainda é uma cena muito difícil de você, se você quiser emular, você ir pro PC. O teu PC tem que ser, assim, dos mais tops de 2021 para tu conseguir emular com uma certa precisão. E ainda assim os emuladores eles não estão ainda tão avançados a ponto de rodar perfeitamente os jogos. Então, talvez por isso, né, esse é talvez um dos motivos pelos quais o pessoal clama tanto pela retrocompatibilidade do PlayStation 3 no PlayStation 5. Mas aí nós entramos naquilo que a gente já conversou nesse episódio, né, da Sony querer e fazer um meio que ela capitalize, né, que na minha opinião existe esse meio. A questão é vontade, né. Também acho. Vamos mudar um pouquinho aqui o radar e olhar pra Nintendo. Como é que você percebe também a recente jogada da Nintendo com a chamada expansão aí do Nintendo Switch Online? Será que a gente consegue comparar esse cenário com... estabelecer que isso pode ser um caso de sucesso, digamos assim, para a própria Sony? Pois é, Samuel. A Nintendo ela sempre trabalha de uma maneira um pouquinho diferente, né? Ela tem uma proteção enorme em relação a todo o seu legado. E eu acho que faz sentido essa proteção porque... como ela fez muito sucesso, né, depois daquele crash que teve dos videogames na década de 80, e a Nintendo foi responsável pela retomada
né, do gosto por videogame, principalmente nos lares norte-americanos. Então todo mundo tem essa nostalgia em relação à Nintendo, e a Nintendo sabe disso, e ela super protege os seus jogos, mesmo do Mario de 1985, né, até os seus consoles mais atuais, como o GameCube, o Wii U. Então nessa proteção, ela veio com o Switch com a proposta de oferecer o Nintendo Switch Online, né, que é a possibilidade de você jogar online, e dentro dessa assinatura, que é um preço módico, né, convenhamos, custa $19, $20 para o ano inteiro, você tem acesso a alguns jogos do Nintendinho e alguns jogos do Super Nintendo. Eu acho que para $20 está legal. Uhum. E agora o que eles acabaram de anunciar, isso aí foi numa Nintendo Direct que aconteceu semana passada, e nessa Direct eles mencionaram que vai ter uma expansão. Então você, se quiser, paga um valor a mais, e aí com essa expansão passa a vir para a biblioteca, na sua biblioteca digital do Nintendo Switch, mais 2 consoles, que é o Nintendo 64, com alguns jogos inicialmente, e o Mega Drive também com alguns jogos inicialmente, que depois essa biblioteca ela vai aumentando com o passar dos meses. Eles estão talvez muito devagar indo para uma proposta que a Microsoft já faz muito bem, né, que é o Game Pass. Uhum. Mas eu não sei se faz tanto sentido eles misturarem as coisas, né? Na minha opinião, eles estão misturando a possibilidade de você jogar online, que é uma coisa totalmente diferente de você querer aproveitar os títulos das gerações passadas da Nintendo. Então, talvez faça sucesso, porque a Nintendo é mundialmente conhecida e seus títulos sempre fazem sucesso, mas ao mesmo tempo, Samuel, para mim, pelo menos para mim, faria um pouquinho mais sentido se fosse aquele valor de R$19,99 somente para você ter o Switch Online, né, a possibilidade de você jogar online, e separado disso para quem quiser, de repente uma proposta de você pagar um valor mensal, mais ou menos como o Game Pass, para daí usufruir não só de Nintendo 64, Nintendinho e Super Nintendo, mas de tudo que a Nintendo já proporcionou pra gente, né? Indo aí pros títulos do GameCube, do Nintendo Wii, do Nintendo Wii U. Na minha opinião, acho que faria mais sentido. Não sei se tu concordas comigo. Totalmente. Eu pagaria aquela coisa que a gente percebe valor, né? Quer dizer, tem ali uma biblioteca, tem ali os títulos, tem ali e aí sim, é um jogo transparente, limpo, né? Eu com certeza acho que faz todo sentido. Mas infelizmente nem tudo como a gente quer. A gente não sabe muito bem o que acontece na cabeça desses executivos. Claro que eu também, fazendo um exercício aqui de empatia, entendo que esse é um jogo muito grande, porque ele envolve mercados globais, licenças globais, quer dizer, eu sei que quando você tem vontade, digamos, empreendedora e política, as coisas funcionam ou caminham para um cenário de resolução, e me parece ser o caminho do bom senso, sabe? Tipo, você tratar o tema com respeito ao usuário, né, ao cliente, e é uma forma efetiva de você monetizar, de você continuar tratando muito bem a tua propriedade intelectual, e principalmente torná-la viva no coração das pessoas, né? Vai ser uma possibilidade enorme de você viabilizar ou identificar, por exemplo, possíveis remakes ou remasters, né? Se você percebe, por exemplo, que um determinado tipo que estava meio obscuro, que estava meio esquecido ali dentro da propriedade intelectual da Nintendo, enfim, de qualquer uma das fabricantes, eles começam a perceber que tem uma quantidade de downloads muito grande nos últimos tempos. Opa, tem um cenário aqui de um remaster, quem sabe, ou de um remake. Quer dizer, os caras conseguem ter uma percepção de mercado em tempo real com a própria base de consumo, né? Verdade. Eu acho que seria uma forma de viabilizar, seria um respeito à base de fãs, seria uma possibilidade de manter as propriedades intelectuais cada vez mais em evidência e, por sua vez, trazer novos títulos. Enfim, só vejo coisa positiva. Mas, enfim, né? Vamos esperar e ver o que vai sair dessa história toda. É que o curioso, Samuel, dessa expansão, sabe o que eu fico pensando? Imagina se a cada 2 novos consoles que eles adicionam, eles criam uma nova expansão, e aí tu tem que sempre pagar aquele valor a mais. Hoje eles têm o Switch Online com a expansão do Mega Drive com o Nintendo 64.
Aí depois eles têm que criar a super expansão com mais 2 consoles. Depois a hiper expansão com mais 2 consoles. Por fim, a ultra expansão com mais 2 consoles. Isso. Aí fica um balaio de gato que vai ser até difícil pro consumidor entender o que tá se passando, né? É verdade, esse é um ponto de atenção. Mas aí eles têm os multimilionários executivos de marketing lá para pensarem as estratégias, né? E como fazer isso. E a gente, enfim, se é uma coisa legal, faz sentido pagar. Claro que se for um preço justo, evidentemente. Verdade. Bom, pessoal, é o momento da gente dar uma leve pausa aqui no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que os nossos programas são semanais e publicados todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. E se você utiliza o Spotify, aproveite e clique em seguir para ser sempre informado dos novos episódios. Como a gente também comentou aqui no início do programa, baixe o aplicativo Orelo. E por meio dele a gente sempre pede aí que você ouça por lá, também seja uma alternativa para você ouvir os nossos conteúdos. Então procure Jogo Raro dentro do aplicativo Orelo, porque cada vez que você ouve um nosso programa, a gente ganha uma pequena fatia, digamos assim, um pequeno valor que acaba nos ajudando aqui também na parte de produção dos nossos conteúdos. Também pelo aplicativo Orelo, como dito no começo aqui do programa, você pode doar pra gente aí ou qualquer quantia. Isso ajuda nos nossos custos aqui operacionais. Como a gente sempre menciona, se você quiser curtir os jogos que a gente eventualmente comentou aqui no nosso programa, siga o nosso Instagram, que aliás está muito legal, que é o @JogoRaro. É isso aí, Luiz. Mais uma vez, obrigado pela parceria. Uma excelente semana para você. Para todos nós. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Até semana que vem.